Carol, você faz parte do meu portfólio super especial de colegas que sempre são convidados para a gente compartilhar experiência e conhecimento todas as quartas-feiras à noite aqui na nossa live, viu, Carol? Obrigada, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz. Eu que agradeço, viu, Carolzinha, pelo fato de você ter se organizado, porque eu fico imaginando, meninas, Carol, nós estamos ao vivo, tanto no Instagram como no YouTube, a gente está vivendo uma nova experiência. São dois canais que a gente quer explorar cada vez mais, levando informação de qualidade com embasamento científico. Eu fico pensando, Carol, como vocês, mulheres, você, além de ser mulher, você é esposa, você é mãe, é uma super especialista em oftalmologia, você ainda é uma empreendedora de sucesso e consegue dar conta de tudo. Carol, tem algum segredo desse sucesso, de ser multifuncional ao mesmo tempo? Acho que a gente engana bem, viu? Eu engano bem, viu? Porque é puxado. É puxado, né? Olha só, pessoal, muito obrigado. Eu vou cumprimentar oficialmente a nossa audiência. Pessoal, boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Quarta-feira, toda quarta-feira à noite, é sempre um dia que a gente reserva para estarmos aqui todos nós juntos falando sobre algum assunto que envolva a saúde ocular. E eu acho, Carol, que depois da revolução digital, um caminho sem volta. A gente tem que usar cada vez mais o digital para a gente levar essas informações. E eu gostaria de lembrar para vocês que cada mês, gente, tem uma cor específica, né? Não tem relação direta com o olho, mas eu gostaria de lembrar. Tem o agosto laranja, que é o mês de conscientização, prevenção e combate contra a esclerose múltipla. E também o agosto é o agosto dourado, aleitamento materno. Esse eu acho que é um tema extremamente importante, porque é fundamental que os bebês sejam bem alimentados por suas mães, inclusive para eles crescerem saudável e se protegerem contra as doenças infecto-contagiosas que são tão comuns. Pessoal, deixa eu apresentar para vocês a doutora Carolina. Eu só vou apresentar um tiquinho, porque assim, o currículo da Carol é bem extenso, só tem começo, quase que não tem fim. É mais ou menos isso, sem falsa modéstia, tá, Carol? E sem exageros. A doutora Carolina Pellegrini Barbosa Gracitelli. Gracicelli é o Telly, Carolzinha? É o Gracitelli, né? Origem italiana, né? A gente fala Gracitelli aqui. Ô, Carol, de final de semana rola muita massa, muita pizza, muita macarrão, alguma coisa do tipo? Ah, rola. A família toda, tanto do meu lado quanto dele, é italiana, né? É, joia. Gosto. Todo mundo gosta, né? Olha só, pessoal, a doutora Carol, ela fez graduação em medicina na Universidade Federal de São Paulo, fez a residência em oftalmologia lá também. Em seguida, a Carol fez fellow tanto de plástico ocular como de glaucoma. Em seguida, a Carol foi para os Estados Unidos, ficou lá na Califórnia, ela mergulhou no mundo do glaucoma, estudou bastante, voltou para o Brasil, fez o doutorado dela, depois fez um pós-doc também na mesma área. E hoje a Carol, assim, é uma das grandes referências no tema e faz parte também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Carol, às vezes existem dúvidas da nossa audiência com relação às especialidades médicas que trabalham a pálpebra. Nós temos outros colegas, como, por exemplo, dermatologista, que do ponto de vista legal pode intervir na pálpebra. Tem os colegas também cirurgiões plásticos gerais e tem os médicos oftalmologistas que são oculoplásticos. Você conseguiria definir mais ou menos para a gente? Existe, assim, alguma linha divisória em que, de repente, pensando em pálpebra, o médico oftalmologista com formação em plástico ocular seria a melhor opção para tratar desses problemas? Obrigado, Carol, por ter aceitado o convite. Boa noite. Obrigada, Charles. É sempre uma alegria estar aqui com você, transmitindo aí informação de qualidade que a gente tem de mais embasado, né, na literatura hoje em dia. A gente sabe que tudo está na internet, mas a gente tem que sempre filtrar essas informações, né? Então eu acho legal a gente ter esse canal para realmente passar informação de qualidade, Isso. né? A gente, eu costumo falar um pouquinho sobre isso nas aulas de plástica, né? Então, dentro da oftalmologia, a gente tem diversas subespecialidades, né? Então, a oftalmologia, assim como a medicina toda, cresceu muito, né? Então, hoje em dia, a gente tem a especialidade de retina, de catarata, de córnea. Claro que as doenças mais comuns todos os oftalmologistas tratam, né? Mas as subespecialidades, elas vieram realmente para ajudar o paciente, né? Porque a gente se torna super especialista, então a gente consegue entender melhor todas as técnicas que tem disponível hoje em dia,
todas as teorias e novas cirurgias e novos procedimentos que surgem na subárea, e a gente consegue dar o melhor tratamento para o paciente. Então, dentro da oftalmologia tem a subespecialidade, que é a plástica ocular. Isso já existe há muitos anos, né? E cada vez se tornou mais popular, porque a cirurgia plástica em geral ela cresceu muito, né? Então, quando o paciente me pergunta, eu opero com oftalmo ou opero com um cirurgião plástico geral? Eu nunca falo, olha, o oftalmologista é a melhor opção, porque as complicações oculares vão vir para a gente. Eu sempre falo, escolha um médico que esteja apto e que tenha profundo conhecimento dessa anatomia. Então, existem os cirurgiões plásticos gerais que começam na cirurgia plástica geral e se especializam em face. Esses fazem pálpebra muito bem, são colegas muito queridos que eu, inclusive, entro em cirurgia junto com eles para fazer. Às vezes eles fazem o facelift e eu faço a bléfaro. Isso é muito comum. Assim como existem oftalmologistas que não se especializaram na parte de oculoplástica e não vão também estar aptos a realizar cirurgias palpebrais. O que eu falo é, a anatomia palpebral ela é muito, muito, muito delicada e muito peculiar. Então, se você quer se propor a realizar cirurgias palpebrais, tanto estéticas ou funcionais, entenda bem essa anatomia, conheça bem as técnicas, respeite, use tudo que você tem disponível hoje em dia para ter o melhor resultado possível. Olha, Carol, você falou muitas coisas interessantes e eu gostaria de destacar o fato de que o paciente ele precisa ter um cuidado redobrado quando ele vai escolher o profissional que vai tratar dos problemas do olho dele. A gente está em franca expansão. A internet, como você falou hoje, é responsável por uma divulgação de uma gama infinita de informações, mas a gente precisa realmente ter cuidado em filtrar essas informações no que diz respeito a embasamento científico e pessoas que têm experiência e sabem daquilo que está falando. Olha só, Carol, então eu acho que um cirurgião plástico, fico mais ou menos subentendido o seguinte, um cirurgião plástico com subespecialização em face e um oftalmologista com formação também em oculoplástica seria provavelmente os dois profissionais que mais lidam com as doenças que acometa a pálpebra, que tem um pouquinho mais de experiência e lida diretamente com essas demandas. Carol, falando então, deixando muito claro qual a função de um médico cirurgião oculoplástico, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pitose palpebral. Mas antes, você inclusive mencionou como a pálpebra é considerado uma estrutura importante. Só lembrando para a nossa audiência, Carol, que a gente fala dos anexos oculares e do olho propriamente dito. Então, eu queria que você lembrasse para a gente essa diferença e depois falasse só um pouquinho da anatomia e da fisiologia da pálpebra, porque a gente precisa partir do que a gente conhece de normal para depois a gente esclarecer as doenças que acometem o olho. Fica mais fácil, tá bom? Fala para a gente, por gentileza, sobre os anexos oculares, Carol, e em seguida a anatomia e fisiologia da pálpebra. Então, tá bom. Então, depois da especialidade de oftalmologia, então são 3 anos de residência de oftalmologia geral, a gente vai para 2, em alguns lugares 1 ano, mas geralmente 2 anos da subespecialidade de cirurgia palpebral. A oculoplástica ou cirurgia palpebral, ela é a especialidade que cuida da região palpebral, da via lacrimal, do sistema de drenagem da lágrima e da órbita, né? Que é toda essa região óssea que está englobando o nosso olho, né? Então, quando a gente fala em anatomia palpebral, a gente sabe que a pálpebra é o tecido mais fino do nosso corpo, né? Então, ela está em constante movimento em relação ao piscar e ela tem uma função primordial aí na nossa visão, porque é ela que faz o movimento de bomba, né? Então, a nossa lágrima, basicamente, ela é produzida aqui, onde a gente tem a glândula lacrimal, e a lágrima, para ela passar por todo o nosso olho e lubrificar o nosso olho para ir embora pelo sistema de drenagem que é a via lacrimal, quem faz esse movimento de empurrar a lágrima de fora para dentro é a pálpebra. Então, se a gente tem uma pálpebra mal posicionada, ou um olho muito aberto, ou a pálpebra virada para dentro, ou as crianças que nascem com a pálpebra mal formada, a gente vai ter alguma alteração de superfície, ou seja, a gente vai ter um olho não lubrificado, e isso vai impactar diretamente na nossa função visual, tá? Tá bom.
E quem faz esse movimento de levantar a pálpebra, aí para vocês já entenderem o nome que a gente dá para essa live, que é ptose, quem faz essa pálpebra abrir os olhos são basicamente dois músculos: o músculo levantador da pálpebra superior e o músculo de Miller, tá? O músculo levantador da pálpebra superior, ele exerce aí 80% da função de levantar a pálpebra. O músculo de Miller é um músculo acessório que ajuda a elevar a pálpebra, tá? Então, se a gente tem uma criança que nasce com a pálpebra mal formada, ou com uma função nesse músculo ruim, ou se com o passar do tempo esse músculo saiu do lugar, a gente vai ter um comprometimento na sua pálpebra, que é a queda da pálpebra superior, que a gente chama de pitose. Carolzinha, muito boa essa introdução. A gente poderia afirmar que a ausência do funcionamento da pálpebra ela está quase diretamente associada à incapacidade do indivíduo enxergar, porque imagina, né? A pálpebra ela tem uma função fundamental que você destacou muito bem, de proteger a superfície ocular, e além disso, ela vai, nesse piscar, distribuir a quantidade de lágrima mais adequada por toda a superfície ocular, mantendo essa superfície ocular umedecida. Então, se a gente tem um não funcionamento da pálpebra, consequentemente, a proteção, lubrificação e as condições que o olho precisa para funcionar de maneira adequada vai estar comprometida. É exagero nosso dizer o seguinte, gente, a pálpebra não só tem função estética importante, ela é fundamental para que o olho consiga cumprir com sua função de enxergar. É isso mesmo, Carol. Fundamental, Charles. Você colocou em outras palavras muito bem, muito claramente. A pálpebra ela tem essa função fundamental, tanto de proteger contra traumas, agentes mecânicos, agentes físicos, quanto de lubrificar o olho. Todos nós que fazemos cirurgias palpebrais, a gente tem casos no consultório de que a ausência dessa função levou a sintomas de olho seco, a sintomas persistentes de alterações corneanas, que é essa tampinha do nosso olho, e pode muitas vezes levar até uma perfuração ocular, quando a gente não tem uma correta lubrificação do olho de forma crônica, tá? Então, de novo, a estética, claro que ela é importante, a gente lida com isso quase que diariamente, mas a gente nunca pode esquecer da função essencial da pálpebra, que é essa proteção ocular. Então, em resumo, Carolzinha, a pitose se caracteriza por uma disfunção de dois músculos, em especial um, já que ele não está funcionando, então ele não consegue manter a pálpebra na sua função, então a tendência da pálpebra vai cair, é isso mesmo? Isso mesmo, são pacientes que chegam referindo, né, peso na pálpebra, uma queda na pálpebra, isso compromete, né, o campo de visão, isso gera um cansaço, principalmente no fim do dia, porque a pálpebra ela cai e tampa, né, a nossa pupila, que é a nossa entrada de luz aí e faz a gente enxergar. E a principal causa da pitose é uma disfunção nesses dois músculos que levantam a pálpebra. E aí eu falo para os nossos pacientes lá no consultório, a gente divide as causas de pitose em 3, 4 caixinhas aí. Então tem o paciente que nasceu com esse músculo mal formado, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, não teve desenvolvimento, então o bebê nasce com a pálpebra caída. Isso é uma função que o músculo nasceu mal formado. Isso, graças a Deus, é o menos comum, é a causa menos comum, e o tratamento é cirúrgico. Muitas vezes a gente tem que corrigir rápido, porque a pálpebra caidinha, fechada das crianças, muitas vezes impede o desenvolvimento visual normal, porque a luz não entra no olho de forma corretamente. Então, nesses casos, a gente avalia desde o início e muitas vezes a gente indica a cirurgia precocemente, tá? O extremo disso é a causa mais comum da pitose, que é o processo de envelhecimento natural. Então, ele nasce bem formado, o paciente cresce, se desenvolve com a pálpebra no local, porém, com o processo de envelhecimento, esse tendão, esse músculo, ele sai do lugar, ele vai para fora de onde ele deveria estar. E aí, a pálpebra começa a cair. Esses casos são mais comuns, a pitose involucional ou a pitose senil, que é causado pelo processo do envelhecimento.
Muitas vezes, Charles, está associado com uma outra patologia que os pacientes confundem muito, que é a dermatocálase, Isso, que é o excesso a de gente essa pele. diferença, Carol. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês a diferença de uma coisa e outra. Posso mostrar, Charles? Pode mostrar assim. Então, ó, essa é uma paciente minha muito querida, que autorizou, né, a gente mostrar a foto. Ela deve estar até assistindo aí. É uma paciente, vejam, é uma paciente jovem. Então, a gente vê que ela não tem excesso de pele. O que que ela tem? Ela tem uma pálpebra caidinha aqui no olho direito, tá? Que apareceu desde a infância e foi evoluindo e piorando ao longo do tempo. Então, comparem o olho direito com o olho esquerdo. Existe uma queda da pálpebra superior do lado direito em comparação ao olho esquerdo, tá? E aí a gente corrigiu cirurgicamente e ela volta a ter um contorno muito parecido com o olho esquerdo. Nesse caso, gente, não é só a estética, é também o campo de visão que está limitado, porque aqui a gente consegue ver que tampava, né, a pupila, que é o pretinho do olho, onde entra a luz e onde faz a gente enxergar, né? Isso, a pupila, muito bem. Agora, olha a diferença desse outro caso, também uma paciente muito querida. Se a gente olhar atentamente, a gente também vai ver nesse olho esquerdo, nos dois, mas principalmente no olho esquerdo, uma queda muito importante da pálpebra superior, gente. E além disso, um excesso de pele, porque essa paciente ela é mais velha do que essa outra paciente. Então, essa paciente aqui, ela só tem a pitose. É o músculo que está fora do lugar e eu coloquei ele no lugar. Eu não tirei pele. Essa é uma técnica muito bonita que a gente fez por via posterior. Então, a gente fez tudo por dentro. Essa paciente segue sem nenhuma cicatriz. E aí, a gente olha para essa paciente e vê a diferença. Além da queda da pálpebra, que a gente não consegue ver o pretinho do olho, ela tem esse excesso de pele, essa flacidez que acontece na pálpebra superior. Nesse caso, a gente faz duas cirurgias combinadas: a blefaroplastia, que é a retirada da pele da dermatocálase, e a correção de pitose, que existem diversas técnicas aí. Nesse mesmo tempo cirúrgico, Carol, você primeiro corrige o excesso de pálpebra ou a queda da pálpebra? A gente pode fazer tudo isso no mesmo tempo cirúrgico, tá, Charles? E você corrige qual? Tem um que é mais importante do que o outro? Primeiro você reposiciona a altura e depois você tira o excesso ou ao contrário? Que começa abordando sempre, depende da técnica, né? Mas nesse caso eu abordei primeiro o excesso de pele, então a gente marca, né? A marcação da blefaroplastia ela é fundamental Tá. com o paciente ainda com a química facial em movimento, para a gente marcar bem a dobrinha do olho, que é o sulco palpebral, a gente retira a pele e depois a Tá. gente vai fazendo abordagens profundas até localizar o nosso músculo levantador da pálpebra superior. Ok. Esse é um outro caso de cirurgia combinada para vocês verem um resultado um pouco mais recente, tá? Essa também é uma paciente super querida que ainda está num pós-operatório recente, mas autorizou as fotos, já está muito feliz. Vejam que essa paciente, ela tinha, além do excesso de pele, Charles, ela tinha uma assimetria. Vocês conseguem ver que esse olho direito é mais baixo que o olho esquerdo? Esses são casos mais difíceis, mais desafiadores, porque nem sempre o envelhecimento palpebral ele é simétrico. A gente sempre tem um lado que sofre mais o processo de envelhecimento, geralmente associado com o lado que a gente dorme, né? Tá. Então, essa é uma que tinha o excesso de pele, que é a dermatocálase, mas também tinha a pitose, que é a pálpebra caidinha, e a gente vê que a gente não localiza muito bem a pupila, que é a bolinha de entrada de luz, tá? O Isso mesmo. Carol, E por fim, só para comparar, para vocês entenderem bem, essa é uma outra paciente que não tem pitose. Olhem a diferença. Ela já tinha uma boa abertura palpebral. Eu conseguia localizar toda a pupila dela. Então, nesse caso, é o contrário da primeira paciente que tinha só pitose.
essa paciente ela tinha só a dermatocalase, então eu só fiz a retirada da pele da pálpebra superior. Carolzinha, excelente. Gente, você percebe como é nítida a diferença do paciente que era portador de uma ou das duas condições, é submetido à cirurgia e olha a mudança que é alcançada após um procedimento cirúrgico. O legal, Carol, é que não só recupera a anatomia, assim como a fisiologia, e eu acho que a autoestima, principalmente uma mulher com uma certa faixa etária de idade, ela se olha no espelho, se sente bonita, atraente, satisfeita com aquilo que os olhos estão vendo. Isso é muito legal. Carol, com relação à a pitose ela é mais comum de um lado, porque a gente sabe que o excesso de pálpebra, a dermatocalase, ela costuma acontecer nos dois lados ao mesmo tempo. Não com a mesma intensidade, mas geralmente costuma ser do mesmo tempo. E a pitose, ela acomete só um olho ou ela pode também acometer os dois olhos? Ela é ótima pergunta. Ela pode acometer os dois olhos, geralmente de forma assimétrica, como eu falei da dermatocalase, mas Isso. como a causa mais comum da pitose, além da congênita, além da involucional do processo de envelhecimento, a gente tem outras causas, como traumática, como neurológica, mas a mais comum ainda é a involucional. Então, geralmente é bilateral e assimétrica. Joia, perfeito. Vale a pena sempre um alerta aí, Charles. Nem Tá, toda pitose, ela é cirúrgica, tá? A gente tem algumas causas de pitoses que estão associadas com doenças neurológicas. ok. E aí a pitose passa a não ser uma doença, e sim um sinal de uma doença neurológica, uma doença sistêmica, tá? Então fiquem muito atentos. Por exemplo, pacientes, mulheres jovens que vêm com um quadro de pitose aguda, que muitas vezes ao longo do dia, que está associado com outros sintomas sistêmicos, como fraqueza, cansaço. Nesses casos, uma investigação neurológica é mandatória, tá? Muitas vezes ela pode estar abrindo um quadro de alguma doença como miastenia, e aí esse paciente precisa ser encaminhado para uma investigação neurológica detalhada e muitas vezes entrar com clínico, com ação. E só isso pode resolver o quadro do paciente. Muitas vezes não, muitas vezes associa a cirurgia junto com o tratamento neurológico, mas Tá. sempre tratando em conjunto. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante, viu, Carol, que você trouxe à tona, apesar da principal causa de pitose, das bléfaras, de uma forma geral, dos dermatocalos, é o envelhecimento natural do corpo, né? Ainda bem que a gente tem as opções, mas lembrar realmente que existem as causas não locais, mas as causas de origem sistêmica que acaba comprometendo o olho e a pálpebra, por conseguinte, em seguida o olho. Carol, vamos falar um pouquinho agora de sinais e sintomas. Apesar de ser mais ou menos claro, quando o paciente vai até você, você automaticamente percebe esse excesso de pálpebra, principalmente essa pálpebra um pouco mais caída. Como é que o paciente se queixa? O olho coça, queima, arde, dói, lacrimeja, fica seco, alguma coisa do tipo, irrita, o paciente coça, ou ele simplesmente se dá conta que a pálpebra caiu. Como é que os pacientes chegam até você se queixando do problema da pitose? Bom, muitas vezes eles reparam, é muito comum eles falarem que o olho está menor ou que um olho está diferente do outro em fotografia. Em muitas aulas agora, né, com o mundo agora pós-pandemia, com as aulas online, a nossa demanda aumentou muito, as pessoas ficam se olhando o tempo todo, né? Então, isso é não só pela estética, mas pela observação, né, de vídeos e fotos. E também a queixa principal é a perda de campo visual. É impressionante como eles referem melhora do campo visual, principalmente para dirigir o campo lateral depois da cirurgia, né? O cansaço, o peso no fim do dia após a leitura é muito comum. A gente tem operado cada vez mais homens, Charles. Os homens eles têm receio de operar, ficar com o rosto esticado, artificial, com o rosto de boneca. Eu, particularmente, adoro fazer cirurgia em homens, porque eu gosto de um resultado muito natural. E homens, a gente tem sempre a fazer dessa forma, né? Homens têm já uma anatomia com uma supercílio mais baixo,
mais retificado. Então, preserva essa natureza dos homens e fica um resultado muito natural, né? Então, hoje em dia, a gente tem que fazer isso. A gente tende a fazer tudo o mais natural possível. Então, aquelas pacientes que pedem uma grande transformação, não é a blefaroplastia. A blefaroplastia, a gente realmente retorna o olhar que a gente era mais jovem, tira aquele aspecto cansado, entristecido, mas sempre de uma forma muito natural, né? Carol, inclusive a Melina está comentando o seguinte: olha, a doutora Carol, maravilhosa, operou o meu esposo. Olha só, a gente tem uma testemunha literalmente ocular de alguém que teve o esposo operado. E eu acho que isso, inclusive, foi para o casamento, sabia, Carol? A esposa olha para o seu esposo e diz: nossa, como você está mais bonito, mais jovem, foi o que aconteceu. É muito legal, Thales, porque é impressionante como a beleza ela é muito mais além do que a gente vê no espelho. É realmente essa autoconfiança, essa segurança, essa sensação de bem-estar, de envelhecer se gostando, né? Isso. Carolzinha, vamos seguir em frente. Gente, já faz quase 30 minutos que nós estamos conversando aqui. A gente ainda precisa falar de dois temas, basicamente. Então, o diagnóstico é isso. O paciente chega até você, de imediato você consegue perceber. Além disso, ele tem esses outros sintomas, principalmente comprometimento do campo visual, também pode ter uma perda de acuidade visual. Carol, vamos parar então, próxima etapa, a gente falar sobre um tema importante que é tratamento. Eu estava dando uma olhada, é claro, né, estudando um pouco sobre o assunto. O tratamento é sobretudo cirúrgico, ou existe algumas coisas, porque teve algumas pessoas que entraram em contato com a gente, a nossa audiência, dizendo: doutor, pergunta para a doutora Carol se essa história de cola de cianacrilato a gente faz tratamento de pitose. Doutor, Botox também é uma opção boa para tratar pitose. Doutor, e nesse mundo de laser, vocês têm utilizado laser também para tratar pitose? Carolzinha, na tua rotina, quais são as técnicas cirúrgicas mais utilizadas para resolver? Inclusive, se você tiver alguma foto, de repente tiver algum vídeo, uma animação que pudesse mostrar, seria interessante. A cola a gente usa em casos muito selecionados. Então, pacientes que têm pitose e não têm dia, como eu falei para você, que a gente não consegue bons resultados, aí a gente coloca a colinha, né? Tá, É uma colinha que o hospital usa muito, vende lá na Liberdade, em São Paulo, para tentar pelo menos fazer um pouquinho do suco, da dor, mas são situações momentâneas, né? tá. É, eu gosto sim de usar para casos leves, então pacientes que têm pequenas assimetrias, né? Então, por exemplo, essa paciente que eu mostrei para vocês, essa última, ela não tem pitose, mas ela Tá. tem uma alteração, ela teve um trauma na infância nesse olho esquerdo, então ele é um pouquinho menor, a gente chama de enoftalmo, né? Então, se a gente medir o tamanho desse olho e desse, esse olho é um pouquinho menor. Então, Uhum. assim, teria indicação de fazer a correção de pitose. Mas aqui, quando fizer 3 meses de cirurgia, 3 semanas é muito pouco. Mas quando fizer 3 meses da cirurgia, talvez ela ainda note um pouquinho menor esse olho. E aí Ok. fazer alguns pontinhos de toxina botulínica para realçar esse olhar e para fechar um pouquinho o lado direito é desejável e é super legal. Mas a gente sabe que o Botox ele tem um tempo aí, uma duração de 4 a 6 meses. Então, a gente vai ter que reaplicar aí de tempos em tempos, né? Laser usa muito no intraoperatório, então, tanto para o procedimento quanto para fazer a hemostasia. Lasers estéticos, a gente tem hoje um arsenal imenso disponível aí. Eu gosto muito de associar, por exemplo, o laser de CO2 junto com a blefaroplastia para melhorar textura de pele, pequenas retrações de pele, tá? Existem outros tratamentos que a indústria vende como blefaro sem corte, né? E Isso. aí a gente tem o plasmagem. Eles não substituem a blefaroplastia, na minha opinião, tá, Charles? Tá. Eles são muito bons para casos iniciais, quando a gente tem pouca flacidez, ou um pouquinho de excesso de pele, quando você quer fazer aquela retração na pele, melhorar a textura de pele, tá? Já fiz em alguns casos, tenho resultados bons, mas casos pontuais. Casos que a gente tá assim, esperando para tentar postergar um pouquinho a cirurgia, tá?
O diagnóstico de pitose, dermatocálase, prolapso de bolsas, né, como essa daqui, que também envolvem o envelhecimento palpebral, o diagnóstico ele é clínico, né? Então, veja, essa paciente, além do excesso de pele, ela tinha essas pequenas bolsas, né? Isso é prolapso de bolsa de gordura, que acontece também com o envelhecimento palpebral, né? E isso a gente faz a blefaroplastia inferior. Esse diagnóstico, essa avaliação, ela é clínica. Na minha opinião, o paciente já tem excesso de pele evidente, já tem prolapso de bolsa, já tem excesso de pele inferior, aí tem que ir para uma cirurgia palpebral, né? Cirurgias palpebrais, o resultado ele é bom, muito rápido, não causa dor, um sofrimento para o paciente, as cirurgias são muito seguras, o paciente pode retornar às suas atividades num tempo pequeno, num curto período de tempo, e tem uma duração enorme, né? Claro que a gente reopera esses pacientes, né? Então, se um paciente operar aos 40, talvez lá pelos 70, 80, queira reoperar, a gente consegue reoperar. Não é porque operou jovem que vai reoperar nunca, né? Isso é uma pergunta bem comum de vocês. Carol? Oi? Oi, isso, excelente. Olha só, Carol, essa era uma pergunta que eu queria fazer, na verdade, se existem associações de técnica, geralmente você, claro, cada caso é um caso, se tem uma técnica de eleição que você sempre utiliza, e às vezes, paralelamente, você pode utilizar alguma outra técnica, e a rotina da volta no pós-operatório, porque, em geral, principalmente são as mulheres, né, que mais fazem esse procedimento, apesar de estar mudando, os ambos estão aderindo também ao tratamento, e sempre fica aquela dúvida: quando é que eu posso voltar para a minha rotina de ler, escrever, dirigir, estudar, trabalhar? Muito comum também. Doutora, se eu fizer a cirurgia, os raios provenientes da tela do computador, do celular, do tablet, vai interromper na minha rotina, vai comprometer o resultado? Doutora, quando é que eu posso voltar, por exemplo, à prática de esporte? Quando é que eu posso usar maquiagem? Isso acontece com você, Carol, essas dúvidas de pós-operatório imediato? Como é que você orienta os seus pacientes, o que eles podem fazer, a partir de quando que tem uma vida praticamente normal? Legal, Chay. Isso é um ponto que eu sempre falo. Faz uma uma paciente jovem, saudável, né? É uma responsabilidade muito grande. A gente praticamente casa com o paciente, principalmente no primeiro mês, né? Às vezes, o paciente se assusta muito com o pós-operatório. Então, você tem que ir alinhado com ele o tempo todo, né? A gente faz isso quase todo dia, mas o paciente está passando por isso pela primeira vez. Então, é super importante estar sempre próximo do paciente, né? Em geral, são 2, 3 dias muito ruins, tá? Então, eu falo que são os dias... eu aprendi com uma super... das a doutora Helena Forno, e eu replico isso nos meus pacientes. 1, 2 dias de pós-operatório, eu falo que são os dias do arrependimento, né? Então, vai ficar muito inchado, vai ficar embaçado, o paciente não vai conseguir ver televisão, assistir vídeo e ver celular, porque a pálpebra, de novo, tem essa função de lubrificar o olho não está lubrificado, vai embaçar, não tem jeito, né? E fazendo muita compressa e muito repouso, no terceiro começa a melhorar, né? Depois de 48 horas do processo inflamatório da cirurgia. Infelizmente, a atividade física não pode também autorizar só a partir de 2 semanas, porque os fios são fios de costura muito delicados, né? Fio de cabelo, então qualquer abertura ou alargamento da cicatriz pode gerar um resultado inestético no futuro. Sol no rosto, pelo menos 1 mês. E o retorno das atividades ao trabalho é geralmente 1 semana, 2, assim que o paciente conseguir voltar a enxergar e ter uma função visual adequada. Joia. Carol, estamos caminhando para o final e lembra que eu sempre faço uma pergunta para os nossos convidados. Eu falei inicialmente que a gente vive hoje no mundo pós-digital, existe uma linguagem muito diferente, se fala muito em Big Data, metaverso, e a inteligência artificial tomou conta, né, do cenário internacional, e todas as vezes que a gente participa de um evento acadêmico, nacional e internacional, sempre se fala em inteligência artificial. Pensando nessa tendência futurista do conhecimento,
e pensando em pitose, o que que você consegue enxergar de melhorias? Eu fico assim imaginando, células-tronco é um tema que está sendo falado para correção de pitose. Será que com células-tronco, Carolzinha, a gente consegue, de alguma maneira, fortalecer esse músculo que não está mais funcionando e, de repente, isso ajuda o paciente a ter uma pálpebra normal? Fatores de crescimento, se a gente pudesse, de repente, falar só um tiquinho, mas uma linguagem bem mais simples para a nossa audiência. Quando você olha a perspectiva daqui para frente, em termos, principalmente, de diagnóstico, nem tanto, acho que de tratamento, o que é que nos reserva os estudos, a ciência e as pesquisas, Carol? Nossa, Charles, tem um mundo aí se abrindo. Eu acho Tem. que a de pitose que a gente faz, de correção de pitose que a gente faz hoje, né? E as black dias, mas elas 20, 30 anos atrás, muito por conta das pesquisas, né? E da evolução aí do nosso entendimento em relação à anatomia facial, né? Hoje em dia, a inteligência artificial ela veio para fazer diagnóstico cada vez mais precoce de lesões palpebrais, lesões faciais, tratamento fotoenvelhecimento, né, o entendimento do nosso envelhecimento facial como um todo tem ajudado muito, Isso. porque a gente consegue enxergar as cirurgias e se a gente for fazer mais precoce, a gente consegue mais trazer uma manutenção muito maior das cirurgias. O que a gente corrigia antes de uma duração pequena, a gente consegue postergar o resultado da cirurgia com um bom tratamento produto, com laser, com anti-inflamatórios aí que está pendendo ao envelhecimento. Então, tudo está caminhando de uma forma muito rápida e muito boa, né? Muito legal. Olha, gente, a gente gostaria de continuar falando com vocês, mas nós estamos aqui há quase 40 minutos e a doutora Carol tem esposa e filhos, tem uma casa ainda para cuidar. Mas, Carolzinha, eu queria que você lançasse mão do teu poder de resumo e deixasse assim muito claro para a nossa audiência quais são as informações mais importantes sobre o pitose palpebral. E depois eu queria que tu compartilhasse teu endereço, telefone, tuas redes sociais, caso alguém seja portador dessa afecção, e entrasse em contato contigo. Bom, gente, as alterações palpebrais, elas são inúmeras. Como o Charles me perguntou, eu acabei nem respondendo. Existem inúmeras técnicas de correção palpebral. A gente consegue, sim, associar inúmeras técnicas. O tratamento realmente é muito individualizado, muito personalizado. Às vezes a gente faz uma técnica no mesmo dia a gente faz uma completamente diferente para uma mesma patologia. Então, assim, a avaliação clínica ela é fundamental Então, realmente desenhar a cirurgia. Se você tem alguma vontade ou alguma coisa que te incomoda no seu olhar, procure um especialista, porque realmente as cirurgias estão ficando cada vez mais seguras e ela traz uma harmonia muito grande no rosto, um aspecto muito natural. É muito bacana a gente ver que a gente opera às vezes a esposa, depois vem o marido, depois vem os filhos, porque realmente é um resultado muito feliz para o paciente, né? Todos da família percebem, né, essa mudança de comportamento do paciente pela satisfação. Legal. Carolzinha, e se alguém, por acaso, quiser passar em consulta contigo ou com teu time, onde é que a turma pode te encontrar? Eu tenho um Instagram, né, doutora Cacitelli, lá tem meu link do consultório. Eu tenho um Ah, consultório em Campinas, tendo aqui em Vinhedo também. ah. Estou à disposição, opero em Campinas, Vinhedo, em São Paulo também. Vai ser um prazer. Eu espero que não seja necessário, mas caso seja necessário, querida audiência, entre em contato com a doutora Carol, ela está à disposição juntamente com o time dela para ajudar vocês a enxergar a vida com outros olhos e simplesmente se verem no espelho também com outros olhos, dizendo o seguinte, nossa, nunca imaginei que eu fosse tão bonita. Carol, muito obrigado pelo seu tempo. Gostaria de agradecer ao teu esposo, teus filhos, a tua família por dizer o seguinte: não, vou deixar a doutora Carol batendo um papo lá com o Charles na quarta-feira à noite com a live dele. Obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção, pelo conhecimento, experiência, pela didática em apresentar um tema aparente simples, mas no final das contas é um tema muito complexo. E mostrando as figuras do pós, isso é uma coisa bem inovadora aqui na nossa live, ajuda bastante. Para ir pós-operatório realmente faz a diferença. Muito obrigado, viu, Carol?
Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada pelos comentários. Fiquei muito feliz. Gente, Beijo. não falta comentário. Carolzinha, beijo para você também, viu? Muito obrigado por sua presença, Carol. Gente, muito bom. Eu queria mais uma vez agradecer a doutora Carolina, a nossa audiência. E hoje a gente está inovando. Eu estou olhando aqui do ladinho, que eu estou aqui no YouTube, do lado esquerdo, aqui na frente eu estou no Instagram. Toda quarta-feira à noite, às 20 horas, nós temos sempre uma super live. Esse mês em especial de agosto, nós vamos trazer temas mais voltados para a plástica ocular, que são as doenças que acometem a pálpebra e os anexos oculares. E o que a gente quer? Levar informação de qualidade com embasamento científico e sempre trazendo convidados especiais, gente que tem uma formação acadêmica robusta e sólida, pessoas que têm bastante experiência para compartilhar esse conhecimento, essa experiência com vocês. E sabe uma coisa? Eu gostaria de pedir para vocês, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, ó. Vocês estão vendo que aqui no Instagram, no canto inferior direito, tem um aviãozinho? Pelo menos 3 pessoas. Eu não tenho dúvida que vocês devem conhecer pelo menos 3 pessoas que têm alguma doença no olho, quem sabe uma pitose, ou aquele excesso de pálpebra, que gostaria de ter um pouco mais de orientação, informação. Então, pega essa live e envia pelo menos para 3 pessoas. E vocês que estão aqui no YouTube, por que vocês também, pelo menos 3 pessoas, não compartilham essa live com embasamento científico, com conteúdo de qualidade? É como se a gente estivesse fazendo um compêndio de tantas informações, de tanto tempo de estudo, entregando para vocês. Essa é a nossa intenção, gerar valor na vida da nossa audiência. Olha só, cheguei, doutora Carol, vou ficar, conteúdo muito bom. Isso, a Melina é apaixonada pela doutora Carol, também não é para menos não, né? Olha só, gente, eu gostaria de aproveitar e compartilhar com vocês todas as segundas-feiras, eu tenho um desafio grande, né? Toda segunda-feira de manhã, lá no nosso canal no YouTube, nós temos uma live às 5 horas da manhã, uma live mais de cunho cristão. A gente bate um papo, conversa sobre a fé cristã, é aquele momento da gente ler a Bíblia, orar, da gente agradecer a Deus, tá? E toda quarta-feira à noite nós estamos aqui agora no Instagram e no YouTube, tá bom? E às sextas-feiras também a gente vai começar a liberar muito conteúdo de qualidade, falando sobre diferentes tipos de doenças que acometem o olho. E a gente vai criar essa biblioteca que vai ficar lá disponível, gratuito para vocês acessarem. De repente vocês têm um problema no olho, ai meu Deus, o que é isso? Vão lá no nosso canal no YouTube, vão acessar e vocês vão ter essas informações importantes. E de vez em quando eu vou chamar alguém para falar de um tema que não tenha relação direta com oftalmologia. De repente, empreendedorismo, negócios, saúde mental, autoconhecimento, desenvolvimento. Eu acho que são temas importantes. Então, a nossa ideia é expandir um pouco mais o nosso alcance. Claro que o nosso foco é saúde ocular, é oftalmologia. Porque a gente tem falado para vocês que a saúde da visão começa com a prevenção. Turma, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui ao vivo, às 20 horas, tanto aqui no nosso canal no Instagram, como lá no nosso canal no YouTube. Eu gostaria que vocês começassem agora a migrar um pouquinho e utilizar as duas plataformas, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Carol, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, por estar aqui conosco. Ó, próximo ano tem mais. Gente, a gente vai se falando por aqui e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.